aonde nós vamos conversar um pouco a respeito desse texto. Não feche a tua Bíblia quando eu terminar de ler, por gentileza, para nós darmos seguimento a alguns tópicos dentro desse texto, combinado? Então, 14:22. Quero aqui, amo estar nesse lugar. Vamos lá. Lu, cadê a Lu? Depende a Lu. Ó, te amo, gata. Deus te abençoe. 14:22. Vai dizer assim. Logo a seguir, Mateus 14:22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões e subindo ao monte, a fim de orar sozinho, ao cair da tarde lá estava ele só. Entretanto o barco já estava longe, e a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada Jesus foi até aonde estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande-me que eu vá até o Senhor aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Por enquanto, até aqui, eu quero ler com você esse texto, meditar nele. E eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta e olhasse para ela. Olha para o seu texto, olha para a tua Bíblia. Porque o texto ele vai ressaltar algumas frases que são ditas e algumas coisas que estão acontecendo. E o tema dessa mensagem, se eu posso colocar no subtema dessa mensagem, é o barco, a tempestade, você e Jesus. Vou repetir para você deixar gravado. O barco, a tempestade, você e Jesus. Uau! Eu já sinto a presença do Senhor. Porque a palavra dele é extraordinária. Então nós estamos dentro de um contexto onde Jesus acabou de alimentar uma multidão, fez uma grande coisa. Os discípulos vivenciaram isso. Ele fez uma multiplicação de pães e peixes. Fala comigo, multiplicação. Multiplicação de pães e peixes. Então o texto vai decorrer mediante aquilo que já estava acontecendo, ok? Só para a gente deixar claro. Por isso que vai dizer assim, logo a seguir. A seguir do que? A seguir daquele feito que foi acontecido, que teve a multiplicação. Jesus vai ter uma decisão um pouco, na nossa visão, diferente daquilo que era de costume dele fazer. Porque ele sempre estava com os discípulos. Se você parar e prestar atenção em todos os textos, Jesus sempre está junto com os discípulos. Ele vai junto com os discípulos. Ele anda junto com os discípulos. Mas ele sempre abre essa exceção quando ele quer orar. E está tudo certo. Só que aqui nesse texto, o texto vai dizer para mim e para você que Jesus vai dar uma ordem diferente. Vão até o outro lado. Eu ficarei. Depois eu vou até vocês. Então o texto está deixando claro que a ordem do Senhor é que eles... Repete aí. Não, fala aí comigo. Que eles... Então é para eles seguir, sim ou não? Sim. Então seguir é não parar no meio do caminho, ok? Independente do que aconteça, mantenha a rota. Então a primeira coisa que o texto me apresenta é o barco. O barco que eles entram, que eles vão adiante, e no meio do mar começa a acontecer uma coisa que parece muito com a nossa vida. Nós estamos em um trajeto, nós estamos em uma história, nós estamos em uma rota, nós estamos muitas vezes debaixo de uma direção, de uma palavra do Senhor, tanto na nossa vida ministerial, pessoal, conjugal, financeira, e o Senhor diz assim, mantenha a rota. Vai até. Eu vou chegar, não se preocupe, eu vou chegar. E é interessante porque no meio do mar começa a agitar as ondas, começa o vento vir. Então a primeira coisa que vai aparecer é o barco. Diga comigo, o barco. O barco. Porque ele é o que vai te levar. Calma.
A primeira coisa que vai aparecer no texto é o barco. Diz comigo, o barco é a minha vida. E Jesus tem dado uma direção. Mas o vento começa a se levantar. O vento é contrário daquilo que eles imaginavam, daquilo que eles estavam acostumados no meio do mar. O texto também diz para mim e para você que as ondas eram fortes, o vento era forte e eles começaram a ter medo. Eles estavam agitados, eles estavam aflitos, porque na nossa vida, mesmo dentro do barco, mesmo recebendo um direcionamento, mesmo ouvindo a voz de Jesus, muitas vezes no meio do nosso processo, da nossa rota, do nosso trajeto, nós começamos a sentir o vento, começamos a sentir a tempestade, começamos a sentir as ondas levando o nosso barco de um lado para o outro, e o desespero começa a entrar na minha vida e na tua vida. Só que muitas vezes, igual eles aqui, esqueceram de um detalhe. Jesus disse que iria encontrar. Jesus deixou claro para ele: entra no barco e vai, porque eu vou encontrar vocês. Não se preocupem. Então nós temos dentro desse texto duas narrativas. A primeira, uma ordem. A segunda, o processo. A ordem foi dada, sim ou não? Sim. Então quando a ordem é dada, eu preciso seguir o caminho. Mas no meio do caminho também acontecem algumas coisas contrárias. Diga comigo, Satanás sempre vai investir em uma tempestade. Porque essa tempestade aqui é levantada pelo próprio Satanás. Ela não é uma tempestade comum, ela não é um trajeto que para eles era tão fácil de acessar, porque nós temos o que ali dentro? Pessoas que eram pescadores, que conheciam o mar, que sabia como fazer no barco quando estava tudo agitado. E muitas vezes eu e você até sabemos como lidar com a nossa vida. Sim ou não? Nós começamos a identificar algumas coisas e começamos a colocar em ordem. Mas naquele momento, ele está ensinando para mim e para você que mesmo no trajeto, debaixo de uma ordem, há uma tempestade. Aleluia. E nessa tempestade começa a vir e balançar e todo mundo aflito. Quando de repente vem alguém andando. Aleluia. Presta atenção nessa cena. Eu quero que você entre dentro da história comigo, combinado? Você não precisa gritar, sapatear. Fica tranquilo. Eu só preciso que você se direcione ao texto. Aí o texto vai dar continuidade e vai dizer assim: estavam lá sozinhos, ficaram apavorados, a terra distante, estava açoitado, tudo dando errado. Imagina. Aí de repente, no meio, eu estou falando no meio desse caos, ok? Desse trajeto, o que está acontecendo? Vem alguém andando. O problema da nossa vida é esquecer de imediato aquilo que já foi liberado. De novo, o problema da minha vida e da sua vida é estar na rota, estar dentro do barco, mas se esquecer da palavra que já foi liberada. Aleluia. E a palavra, eu vou até você, sim ou não? Sim. Só para deixar claro e você gravar isso no seu coração. A ordem foi dada, mas quando eles estão vendo Jesus chegando, fazendo aquilo que ele disse que faria, indo até eles como ele prometeu que iria, eles estão tão apavorados com o vento, a tempestade, o barco balançando, que eles esqueceram de uma palavra: eu vou até vocês. Meu Deus. Na nossa vida é exatamente assim. Estamos caminhando, mas estamos desesperados quando estamos vendo Jesus chegando, porque não estamos reconhecendo e nem lembrando das promessas. Meu Deus. Você está só preocupada com o que não está dando certo. É o que ele está ensinando para nós nesse texto hoje. Ele está dizendo assim: você está dentro do barco, você está no caminho, mas você se esqueceu que eu estou chegando. Por quê? Porque a sua visão é sobre o que está acontecendo. E isso é triste, sim ou não? Quando a gente foca somente no que está acontecendo. O texto vai decorrer e ele vai continuar e eles vão gritar. Diga comigo, gritar. Gritar. Apavorados. Agora imagina 12 cabra macho. 12 homens. Diga comigo, homens. 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 Não estou falando essas coisinhas de hoje em dia.
Eu estou falando de macho. Homem, que pega no pesado, que sabe quem é, que tem cheiro de homem, se comporta como homem, fala como homem. Eles estão dentro desse barco, só que o texto vai dizer que eles estão apavorados e gritam. Agora imagina 12 homens gritando. O barulho não é pouco. Sim ou não? Sim. Porque é incrível como o homem tem o poder de afinar a voz quando ele grita. Vamos fazer o teste? Melhor não, né? Homem viu uma coisa. Gente, é incrível. Você se assusta, sabe? Aí você procura, cadê meu marido? Né? Não grita assim. Vocês não gritam assim. Oh! Não, a voz afina, some, um fica mudo. Pronto, descontraí vocês, trouxe vocês pra mim, vamos lá. Então o que acontece? Eles gritam. E Jesus está vindo na calmaria. Eu fico imaginando o vento, as ondas e os passos de Jesus até eles. Essa cena é maravilhosa. Só que tem um grande detalhe. Eles olham para Jesus e dizem assim: é um fantasma. Você faz isso. Você está vendo a solução vindo, dizendo: não é possível. Não tem como dar certo isso. Não dá para o meu barco parar de ficar para um lado e para o outro. Essa tempestade está demais. É o que eles estão fazendo. Só pode ser um fantasma. Só pode ser um fantasma. Então o texto vai dizer para mim e para você que Jesus vai dizer 3 coisas. Diga comigo, 3 coisas. 3 coisas. Quais são essas 3 coisas? A primeira, ele vai gritar para eles que estão gritando. Olha isso. Agora pensa assim, se é uma tempestade, se está um caos, se está uma loucura, como é que estão se ouvindo? Sim ou não? Porque se a gente começar a falar aqui, o outro falar no meio, lá atrás ninguém está sabendo mais de nada. Agora nós estamos em um cenário onde está tudo uma bagunça. Mas está o quê? Os discípulos no barco gritando e Jesus respondendo, dizendo: ei! Coragem! Glória! De novo, tem alguém desesperado e Jesus está dizendo, liberando a primeira palavra: coragem! Glória! Isso é maravilhoso demais. Ao invés dele já se apresentar de primeiro e dizer assim: sou eu. Não. Ele primeiro vai dar uma palavra de incentivação para mim e para você. Ele vai dizer assim: ó, coragem. Porque se é o medo que estava te atrapalhando, eu vou gritar para que o medo saia da tua vida. Porque eu não te dei espírito de medo, eu te dei coragem. Oh, a primeira coisa que Jesus vai gritar para eles, porque o texto vai dizer que Jesus está respondendo. Se eles estão gritando de lá, Jesus está gritando de cá e está dizendo: coragem. A segunda: sou eu. Imagina agora a cena: o barco, o vento, Jesus, a voz para você dizendo: acalma, tranquiliza, sou eu chegando. Glória! A terceira que ele vai dizer é: não tenha medo. Primeiro ele encoraja, depois ele diz que é ele, e ele reforça dizendo: não tem medo. Chega de medo, continua o trajeto. Aí nós vamos ver quem sai do barco. Pedro. Fala comigo, Pedro. Pedro. Sai do barco. Aí ele vai dizer assim: Jesus, então se é o Senhor, me faz ir até ti. Só que eu não quero frisar isso aqui para você, dizer: ó, que maravilhoso o que Pedro disse, o que Pedro fez. Não. Eu quero te mostrar algo que o Senhor me falou dentro desse texto. Algo lindo que o Senhor vem declarar sobre a minha vida e a tua. Pedro sai do barco, sim ou não? Sim. Pedro anda sobre as águas, sim ou não? Sim. Mas a pergunta é: a tempestade parou? De novo, Pedro sai do barco, sim ou não? Sim. Pedro anda sobre as águas, sim ou não? Sim. Mas a tempestade cessa? O mar acalma? Mas não é Jesus que está lá? Agora pensa aqui comigo. Se Pedro desce, anda em direção a Jesus, por que nada se acalmou? É isso aí, eu quero esse ponto de interrogação na cabecinha de vocês. Por que nada parou? Porque Pedro está descendo, está andando e está tudo acontecendo. De novo, Pedro está andando sobre as águas, e tanto que o texto vai frisar, vem comigo, e ele vai dizer assim no 29, Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até... Reparando, porém, na força do vento,
teve medo. Olha Pedro com medo de novo, mas detalhe, o vento sempre esteve lá. Quando Jesus gritou para ele, não tenha medo, sou eu, ele se encoraja tanto que diz, eu vou descer do barco e vou até ele. Mas no meio do processo ele vai dizer assim, ai, senti o vento. Eita, Jesus. Porque o texto vai dizer que agora o vento era mais forte ainda. Porque o diabo é assim, quando vê você indo para a direção daquele que pode fazer, ele começa a soprar mais forte. Meu Deus! Ele começa a dizer, não, tá chegando perto demais. Tá quase alcançando Jesus. Para e pensa agora, por esse lado do texto. Olha agora o mar, o vento, Pedro andando e o diabo dizendo, não, Pedro, não. Continua com medo. Vou soprar mais forte. Porque é isso que está acontecendo nessa cena. Pedro está andando, está indo de encontro a Jesus, mas o vento está mais forte. E o vento começa, reparando porém na força do vento, teve medo e começou a afundar. Salva-me, Senhor, Pedro grita. Salva-me, Senhor. Olha que interessante agora. Pedro está afundando. E isso eu falei na live, eu vou repetir aqui para vocês. Pedro está afundando, sim ou não? Sim. Mas não estava afundado. O texto vai dizer que ele estava afundando. Agora eu quero que você que é crente me responda. Como que alguém que está andando sobre o mar vai estar afundando e não afundar? Como que isso é provável? Eu estou andando, já é demais. Eu estou andando sobre as águas. O texto vai dizer, ele começou a afundar. Ou seja, ele não afundou com tudo. Quem já se jogou do barco no mar? 3 doidos como eu. Se joga, a gente não tem noção, mas demora para subir. E você fica pensando lá embaixo assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus. Cheguei. Não é assim? Então, de novo, eu me joguei uma vez do barco, meu esposo falou assim, eu vou esperar a Mirelle voltar, depois eu vejo como foi a reação. Ele falou, nunca que eu vou pular. Porque eu pulei e parecia que era uma eternidade para mim subir de volta. Só que assim que eu me joguei, mesmo com colete, eu afundo. Mas o texto está dizendo para mim e para você que ele começou a afundar. O texto está deixando claro para mim e para você que ele não afundou de vez. Ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, ele vai gritar, Senhor, salva-me. Gente, quem se joga no mar não dá tempo de gritar. Aleluia! Quando você se joga no mar, a tendência é afundar de imediato. Deixa eu te contar uma coisa, com Jesus, você não afunda. Até pode começar, mas não vai. Olha o texto, que riqueza. Aí o Senhor está dizendo para mim e para você, Pedro começou a afundar e me gritou, como isso é possível? Salva-me. E estendendo a mão. Glória. Ó Jesus, pertinho de Pedro. Estendendo a mão. E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Nós somos assim. Poxa, ele andou. Ele começou a afundar. Ele pediu socorro. E o que acontece? O socorro veio. Só que a tempestade parou. No meio de tudo isso que está sendo narrado e contado, ainda tem uma tempestade acontecendo. Ainda tem ondas batendo de um lado para o outro. Tempestade. E eu quero te dizer uma coisa. O texto vai dizer que Jesus segura ele pela mão e entra no barco com Pedro. Quem estava lá no barco? Mais 11 homens. Fala comigo, 11 homens. 11 homens. Voltaram agora mais 2. Porque um se atreveu a sair. Foi uma experiência bonita? Foi. Só que não saia do lugar de onde Deus mandou você ficar. Vou te provar agora no texto. Nunca saia do ambiente de onde Deus te colocou. Nunca saia do trajeto de onde Deus te deu a ordem para ficar. E isso é em todas as áreas da sua vida. O texto vai dizer para mim e para você que segurou ele pela mão, entrou no barco e o vento cessou. E o vento
Então não foi fora do barco que o vento cessou, sim ou não? Foi dentro. Por quê? Porque é quando você chama Jesus para dentro do teu barco, não é fora. Você está fugindo das coisas que o Senhor deu nas tuas mãos. Você muitas vezes está fugindo do trajeto do que Ele te colocou. E Ele está dizendo, a experiência é até legal, você veio até mim, mas volta para o barco, porque foi lá que eu mandei você ficar. Aleluia! A experiência parece até bonita, sim ou não, olhando no texto. Mas o Senhor está dizendo, a tempestade só vai passar quando você volta para o lugar que eu dei a ordem para você nunca sair. Vai para o barco, atravessa e chega do outro lado. Tem muita gente correndo de casa. Tem muita gente abandonando seus lares. Tem muita gente abandonando seu ministério. Tem muita gente abandonando o seu chamado. E o Senhor está dizendo, eu até venho até você, porque eu tenho uma palavra e eu cumpro a minha palavra. Só que é o seguinte, você precisa voltar para dentro do barco que eu te coloquei. Não é fora do barco que a tempestade passa, é dentro do barco. Ah, mas está ruim demais lá dentro de casa, Mirelle. É lá que Jesus vai chegar com você. Ah, mas está difícil na empresa. É lá que Jesus vai entrar com você. Ah, mas está difícil na caminhada porque eu não consigo lidar com as coisas que a demanda, com o que tudo me exige no espiritual. O Senhor está dizendo, é dentro do barco que vai dar conta. Não saia do lugar onde Deus mandou você entrar e ficar e ir até o outro lado. Tem um destino para eles, sim ou não? Sim. Para todos eles. Só que é interessante que o único que sai do barco é Pedro, sim ou não? Sim. Jesus volta com ele, sim ou não? Só que a tempestade cessa para todos. Aleluia! Glória a Deus! De novo. É Pedro que desce do barco, é Pedro que vai até Jesus, é Pedro que anda nas águas, é Pedro que quase afunda. Os outros 11 ficaram dentro do barco. Mas quando Jesus volta para o barco, a tempestade se acalma para todos. Aleluia! O que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite é, se você voltar para um lugar que eu te direcionei, é todo mundo que vai receber aquilo. Se você voltar para o trajeto que eu te coloquei, não é só você que vai receber, é a tua casa, é os teus filhos, teus familiares, teus amigos, a tua empresa, é tudo. Porque Pedro entra no barco, mas cessa o vento e o mar para todos. Tem alguém fora do barco? Se não for você, tem alguém dentro da sua casa fugindo do barco. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Deus. E Jesus me trouxe aqui para dizer para você, começa a avaliar e se perguntar, qual é o Pedro que saiu do barco? Por que você saiu do barco se a ordem era ficar lá dentro? Está querendo que o Senhor faça as coisas, mas Ele está dizendo, enquanto você não voltar para o lugar que eu sempre te projetei, você não viverá o extraordinário. Eu falei que eu tentei fugir. Mas a palavra hoje é, o final de ano está chegando. Não espere 2025 para você entrar no barco, entre no barco em 2024. Não fica projetando muita coisa para 2025 não, porque a tempestade pode te pegar no meio do caminho. E você começar a afundar. E será maravilhoso se você gritar por socorro e Jesus estiver na sua direção. De novo. Do que você fugiu? A quem você abandonou? Qual é o chamado que o Senhor liberou para você, entregou nas suas mãos e você deixou para trás? É para você refletir realmente hoje. Qual é a área espiritual que você abandonou por causa de qualquer casinho que você conseguiu conquistar por ele? A pergunta do Senhor é, entra pro barco. Aleluia. Para de sair do barco. Ah, Senhor, eu quero que a minha família seja reconstruída. Mas você é a primeira a levantar logo cedo e desistir da tua família. Senhor, eu quero que meu casamento seja restaurado, seja salvo. Mas você é o primeiro a pular fora do barco dentro desse casamento. Como que eu pulo? Nas suas redes sociais. Naquela bonitinha da empresa. Que você cobiça dia e noite. Que você dorme pensando nela e acorda pensando nela. Você está pulando do barco. A tempestade vai te pegar.
você vai começar a sentir o vento mais forte. Se você não parar hoje e entender que só você pode gritar por socorro. Porque eu não vejo no texto nenhum dos outros 11 gritar por Pedro. Sim ou não? Jesus socorre Pedro. Não, amor. Eu não ouço o barulho dos outros homens, amor. Mas eles não estavam gritando? Eles não estavam com medo? Cadê esses homens agora? Estão vendo a mesma cena que eu fiz vocês enxergar. Estão com a mão na cabeça, amiga, e dizendo assim: Pedro é maluco? Como pode descer do barco num caos que nós estamos vivendo? Eu quero crer nisso. Mas é interessante porque não se ouve voz nenhuma. Não se ouve mais grito algum dos outros 11. Mas eles estão dentro do barco. O vento continua. A tempestade continua. Mas eles estão vendo uma cena e dizendo: ele vai vir até o barco. Aleluia. Louvado seja Deus. Eles estão vendo tudo acontecer e dizendo: vai voltar para dentro do barco, porque é no barco que eu preciso estar. Eu quero que você pense nessa palavra. Eu quero que você viva essa palavra. Eu quero que você consiga olhar para ela e dizer: Senhor, aonde eu desci do barco? Eu quero que você faça essa reflexão. Aonde foi o ponto crucial que eu desci desse barco? Que eu me permiti não ficar mais no lugar que o Senhor havia me colocado, havia me dado a direção. Sabe qual é o problema da nossa vida? É que a gente nem está enxergando mais o barco, não está mais ouvindo a voz de Jesus e está achando que vamos morrer. E Ele está dizendo: eu venho na sua direção. Lembra-se agora, eu quero juntar esses dois textos para a gente encerrar, em uma nova narrativa de uma tempestade onde Jesus está dormindo no barco, sim ou não? Olha que interessante, é o barco de novo, com os mesmos. Com os mesmos. E o texto vai dizer que começa a vir uma grande tempestade. Eles começam a ficar aflitos. Só que dessa vez, que é a primeira, que é essa que eu contei primeiro, é a segunda tempestade, a primeira é a de agora. Jesus está dormindo dentro do barco, mas Jesus não deixa de estar no... Ele pode até não estar te ouvindo, aparentemente. Porque tem horas que o silêncio dele é como um sono profundo. Mas eles foram lá, chama e Jesus vem e repreende, sim ou não? Só que se você prestar atenção no detalhe do texto, o texto está dizendo assim, ó: eu sempre estive no barco. Só que só foram me acordar quando viram que ia morrer. Uou! Eu sempre estive no barco, mas só lembraram de mim, amor, quando viram que o que eles sabiam fazer não dava mais certo. Meu Deus. Só lembraram de mim lá no barco dormindo quando entenderam que sozinhos eles não iam conseguir. Esse é o problema da nossa vida. Lembra que eu estou falando sobre o barco? O vento, você e Jesus? Muitas vezes na nossa vida, nós estamos fazendo com as nossas forças, com aquilo que eu sei fazer, com a minha intelectualidade, com aquilo que eu imagino que é bom para mim. Mas quando realmente você entende que sozinho não vai dar conta, aí você lembra de Jesus. Aleluia. Aí você lembra para pedir socorro. Uau! Aí você lembra de dizer: Senhor, não importa que eu morra. Ele vai dizer: ei, eu sempre estive no barco. Aleluia. Foi você que não me chamou antes. Esperou entrar em pânico, esperou ficar em desespero, para depois me convidar, pedir para que eu acalmasse. Já prestou atenção que primeiro você toma todos os medicamentos para depois você buscar a cura por Jesus? Uau! Eu preciso entregar tudo, gente. Você já prestou atenção que você primeiro vai em todos os psicólogos possíveis para depois você pedir para Jesus te curar?
Você já percebeu que você quer falar com toda a sua vizinhança para ver se alguém resolve o seu problema, mas você não tem coragem de só pedir o vaso emprestado e deixar que Jesus transbordar? Já percebeu que na nossa caminhada nós pedimos ajuda para todo mundo, quando ninguém mais quer te ajudar? Aí você lembra de Jesus. Ele está dizendo assim: para de fazer as coisas sozinho, me convida, eu sempre estive no barco. Aleluia! Me convida, eu sempre estive no barco. Para de fazer tudo sozinho. Mas está doendo, eu estou enferma, está difícil. Ele está dizendo: sempre estive no barco. É você que esqueceu de me chamar. Duas histórias, duas narrativas, dois textos com tempestade. O barco, a tempestade, Jesus e você. Aleluia! Não importa qual é a tempestade, o que importa é: no meu barco quem vai é Jesus. No meu barco quem entra é Jesus. Glória! Eu não sei como você chegou essa noite, mas eu tenho uma resposta do Senhor para você, e a resposta é: eu sempre estive no barco. É você que não entendeu. É você que parou de chamar. A ordem é: não saia do barco. A palavra é encorajamento. Jesus segura nas tuas mãos. Glória! E o barco da tua vida tem agora destino e direção. Se coloca de pé, por favor. Fala comigo: a tempestade. A tempestade. O barco. O barco. Jesus. Jesus. E eu. Qual é a sua escolha hoje? É gritar desesperado? É ficar chorando o tempo inteiro? É ficar buscando em outros lugares? Já procurei outros lugares, já procurei outros amores, mas nada se compara ao que eu sinto quando estou com você. Sabe qual é o nosso problema? Você procura em outros lugares, você procura em outros amores, mas nada vai preencher aquilo que só Deus pode fazer por você. Aleluia! Glória!